Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Pontualmente, 8 horas e 20 minutos. Estamos prontinhos para mais um Evangelizar em Forma para começar bem essa semana do dia 18. Aliás, uma semana mais curtinha em função do feriado de quinta-feira, de Tiradentes, que vai ser assunto aqui no Evangelizar em Forma sim, seu programa de notícias, informação e muita prestação de serviço. Vamos falar sim da Páscoa, afinal de contas tivemos aquelas retomadas das procissões pelo Brasil todo e nós vamos tratar desse assunto também. Mas antes, e vou contar até com a sua participação lá no Facebook, onde a gente faz essa transmissão também, sem falar que nós chegamos no Brasil inteiro, no nosso sinal via satélite, em mais de 1.300 cidades pelo nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. Nós vamos começar com o assunto do dia, aqui ó, no Paulão. Sim, gente, nós vamos para Guarapuava, que é uma cidade que fica no sul do estado do Paraná. Tem 200 mil habitantes e a noite passada, na noite de Páscoa, teve um tendel por lá. Bandidos, aproximadamente 30 deles, fecharam a cidade para tentar assaltar uma loja de transporte, uma empresa de transporte de valores, a Proforte. Só que para entrar na Proforte, os caras tocaram terror na cidade, tiveram a audácia de fechar o batalhão da Polícia Militar de Guarapuava, o 16º Batalhão, onde tem viatura, tem carro, tem cachorro, tem polícia, uma barbaridade, e fizeram isso aqui, ó. Colocaram 2 caminhõezinhos bem nas 2 porteiras, nas portas de entrada de carros e viaturas, e tocaram fogo em frente desses caminhões para que a polícia não saísse. Sem falar, gente, que houve troca de tiro, uma barbaridade. Essa imagem que nós já estamos mostrando já é o momento em que os policiais militares conseguiram colocar uma viatura ali depois de tirar esse caminhão que estava pegando fogo. E aí começou aquela busca pelos bandidos em Guarapuava. Eu estou falando que isso aconteceu por volta das 8, 9 horas da noite de ontem. E até este momento, a polícia continua atrás desses bandidos. O que nós já sabemos até agora, de acordo com informações da própria Polícia Militar, que são aproximadamente 15 carros que foram usados para fazer esse cerco, desde o fechamento de viaturas, desde tocar o terror ali na Polícia Militar e ameaçar as pessoas em volta dessa região que fica o batalhão da Polícia Militar. 15 carros foram usados, aproximadamente 30 bandidos armados, e daqui a pouquinho, essa imagem aqui, ó, escutem só, vou parar de falar um pouquinho, escutem os tiros, a troca de tiros que aconteceu. Aí, coisa. E tem aquela coisa também, né, não é só troca de tiro. Esses bandidos, eles têm a clara intenção de intimidar as pessoas, fazer com que as pessoas não saiam de casa com o telefone celular para ficar gravando. E o que eles fazem? Perto da casa das pessoas, eles começam a atirar para cima. Dessa vez, ao contrário do que aconteceu em Criciúma, em novembro de 2020, graças a Deus, não teve reféns. Aquelas pessoas sendo amarradas em carro, lembra? E os carros desfilando pela rua. Em Guarapuava não teve isso. Mas olha lá, ó, a essa imagem que eu estava me referindo, essa é uma das primeiras imagens que mostram esse fogo na frente da Polícia Militar, o batalhão da Polícia Militar de Guarapuava. Isso para fazer com que os policiais militares não saíssem de lá. Enquanto um outro... Aí, essa imagem é melhor. E para quem não conhece Guarapuava, o batalhão da Polícia Militar é como se fosse um batalhão. Aí, ó, são as 2 portas certinho que nós estamos mostrando. E ó, que ficou de bala no chão. Bala não, né, Ricardo? Cartucho. Esses cartuchos aí dão uma amostra, dão um sinal da quantidade de tiros que foram disparados contra os policiais militares. Teve gente ferida, Ricardo? Olha os caminhãozinhos que foram colocados nas portas do batalhão. Esses 2 que foram ateados fogo. Como é que a polícia sai dali? E os policiais todos preocupados em se haver com tiro. Tanto é verdade, gente, que ontem à noite a prefeitura informava que 5 pessoas ficaram feridas nessa troca de tiros. 3 pedestres e 2 policiais militares. Agora de manhã, uma última informação dada pela Polícia Militar, olha essa imagem aqui também, isso dá conta desse carro branco aqui, ó, a Polícia Militar, quando viu essas pessoas paradas, queria saber exatamente o seguinte, de quem se tratava isso. Por isso que essas pessoas saíam, eram revistadas para saber, porque numa hora dessa ninguém sabia quem era quem, né? Então isso faz parte também do trabalho da Polícia Militar. Eu estava mencionando, né, que a Prefeitura, ela informava no começo da noite que 5 pessoas foram feridas, mas agora há pouco a Polícia Militar atualizou essas informações de que 3 pessoas foram feridas, 2 policiais militares, um com um tiro de raspão na cabeça e outro policial militar com um tiro na perna. Os 2 foram internados, já passaram por cirurgia e, de acordo com a Polícia Militar, não correm o risco de morrer. Mais uma imagem do batalhão que a gente está mostrando para vocês. A terceira pessoa ferida
também levou um tiro no braço e também passou por cirurgia nesta madrugada em Guarapuava, também não corre o risco de morrer. São as últimas informações atualizadas. Informação dá conta também que nenhum bandido foi preso. Mas como assim, Ricardo? O que acontece numa situação dessa? Como é que nenhum bandido foi preso? Aí as imagens dos caras agindo, ó. Olha lá, ó. Eles tocando terror na cidade, tacando tiro pro alto e fazendo uma espécie de revista em todo mundo que estava passando por lá, pela cidade, para evitar que as pessoas fizessem gravações e evitar que as pessoas usassem um telefone celular para chamar a polícia militar e dessem exatamente o seguinte: alô, polícia, eles estão nesse ponto aqui, ó, agora eles estão nesse outro ponto, tudo isso. E eu sempre lembro o seguinte, porque nessas horas vem sempre alguém para falar: mas Ricardo, a polícia não prendeu ninguém, os bandidos de novo aí, ó, como é que eles atuam, ó, no cantinho abaixo da tela. A polícia militar, ela tem a seguinte orientação nesses casos: não trocar tiro com o bandido, apenas se defender. E por quê? Porque, gente, dá uma olhada na característica desse ponto. Aqui tem banco, mas aqui tem casa, aqui é um posto de gasolina. Então, se a polícia militar promove troca de tiros com essas pessoas, muito mais gente poderia se ferir numa situação como essa. Então, por isso que a orientação da PM qual que é? Fechar pontos. Fazer intimidação contra esses bandidos para que eles saiam mais rápido possível. Tanto é verdade que olha o que aconteceu. Isso aqui é um blindado do exército de Guarapuava, que lá tem exército em Guarapuava sim. E aí foi pedido uma ajuda e os blindados começaram a circular pela cidade para intimidar os bandidos e mostrar para a população que o poder público tinha que dar uma resposta. E essa resposta foi dada rápida, para que eles saíssem o quanto antes, deixassem a população, que é o que mais nos importa agora, é a vida humana, ficassem mais tranquilas e pudessem, pelo menos, se abrigar em casa e ficar tranquilo. Olha isso aqui, ó, uma mão cheinha com o tipo de armamento que foi utilizado. E esse aqui, gente, olha as marcas de tiro. Isso daí é o batalhão da Polícia Militar de Guarapuava. Veja só, não foi só fogo, foi tiros que foram dados e tiro de grosso calibre. Olha isso daí, gente. Eu não conheço armamento, mas olha o tamanho dessa munição que foi usada contra os policiais militares. Vocês entenderam agora por que a polícia militar não vai enfrentar esse tipo de bandido? Porque muitas vidas podem ser colocadas em risco, é claro, além da vida dos próprios policiais militares. Nós vamos fazer o seguinte agora, já nós vamos voltar a esse assunto atualizando essas notícias, porque é aquela coisa, a cada momento a Polícia Militar divulga uma informação nova. Nós estamos com linha direta ligada lá em Guarapuava, que fica aproximadamente 350 quilômetros aqui de Curitiba, para trazer mais informações para vocês. Mas para um resumo geral mais importante, graças a Deus, vidas não foram perdidas. Policiais foram baleados, uma testemunha também, mas todos não correm mais o risco de morrer, nós estamos torcendo por essas pessoas. No mais, polícia de tudo quanto é lugar do Paranazão e também de Santa Catarina já foi acionada para fazer um cerco pela BR-277 por estradas rurais para pegar esses caras, para chegar e falar para eles: opa, aqui não, malandragem, aqui não. Daqui a pouquinho, durante o programa, a gente vai atualizando as informações, combinado? Mas vamos falar das procissões, né, gente? Esse fim de semana teve domingo de Páscoa, sexta-feira santa. Nós vamos começar a relembrar essa cobertura de fim de semana indo direto para o Vaticano, afinal de contas. Que celebração, hein? Jucinei está com a gente, bom dia, tem as informações. Aleluia, aleluia. O canto do diácono anuncia a boa nova. Jesus ressuscitou. O anúncio marca a celebração da Páscoa, ponto alto das comemorações da Semana Santa, que neste domingo lotou a Praça São Pedro. Centenas de fiéis acompanharam a missa presidida pelo Papa Francisco para bendizer a ressurreição de Cristo. O Santo Padre lembrou o episódio em que Jesus ressuscitado se apresentou aos discípulos. Mostrou a eles as chagas da crucificação e os saudou dizendo: "A paz esteja convosco." A mesma paz que, segundo o pontífice, a humanidade tanto precisa nos dias de hoje. Abbiamo alle spalle 2 anni di pandemia che hanno lasciato segni pesanti. Temos atrás de nós 2 anos de pandemia que deixaram marcas pesadas. Era o momento de sairmos do túnel juntos, de mãos dadas, juntando as forças e os recursos. Em vez disso, estamos demonstrando que existe ainda em nós o espírito de Caim, que vê Abel não como um irmão, mas como um rival, e pensa como há de eliminá-lo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de Deus. Precisamos que Ele se coloque no meio de nós e nos diga mais uma vez: "A paz esteja convosco."
Pace a voi. O Santo Padre pediu paz para o Oriente Médio, o Líbano, a Síria e o Iraque, para a Líbia, Mianmar e Afeganistão, para o continente africano, Sahel, Etiópia e República do Congo, paz para a Ucrânia e para os ucranianos. Sia pace per la martoriata Ucraina. Que haja paz para a martirizada Ucrânia, tão duramente provada pela violência e a destruição da guerra cruel e insensata para a qual foi arrastada. Sobre esta noite terrível de sofrimento e morte, surja depressa uma nova aurora de esperança. Escolha-se a paz. Si scelga la pace. Ao final da celebração, fiéis receberam do Papa a tradicional bênção de Páscoa, e com ela o desejo de que cada cristão renasça junto com Cristo. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Show de imagens, bonito, uma barbaridade. Aqui na Curitiba teve procissão, teve celebração, na sua cidade também. Então vamos com mais informações, gente, daqui, direto da capital do Paraná. Os nossos ramos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. A TV Evangelizar encerra a Semana Santa com o marco de mais de 38 horas de transmissão para todo o Brasil de missas, vigílias, procissões e celebrações. O Domingo de Ramos marcou o início da Semana Santa. Nesse dia, é recordada a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém após o período no deserto. Padre Reginaldo Manzotti ministrou a Santa Missa de Ramos. Milhares de fiéis lotaram o santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para esse momento de fé. Pois o Senhor vai derramar o seu amor. O óleo a ser consagrado. A Missa dos Santos Óleos foi celebrada na terça-feira na Igreja Catedral de Palmas, no Tocantins, por Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas. Nesta celebração, se abençoa o óleo dos catecúmenos, dos enfermos, e se consagra o óleo do Santo Crisma, que são usados nos sacramentos da fé católica ao longo do ano litúrgico. Fazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida, para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por esta unção e sanada a corrupção original. Tornem-se templo da vossa glória e manifeste a integridade de uma vida santa. Na quarta-feira aconteceu a tradicional Via Sacra pelas ruas do centro de Recife, promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Após 2 anos suspensa por conta da pandemia da Covid-19, a Via Sacra foi encerrada em frente à Basílica do Carmo, onde o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, celebrou a Santa Missa. Vamos aproveitar esses dias tão intensos de reflexão para, em nossas paróquias, em nossas comunidades, participarmos ativamente das celebrações e, de fato, chegarmos ao dia da Páscoa com o coração bem receptivo para acolher o Cristo ressuscitado e encontrar sempre mais motivação nova para viver a nossa fé. Na quinta-feira, centenas de padres, diáconos, seminaristas, religiosos e leigos estiveram reunidos na Catedral Basílica de Curitiba para a Missa dos Santos Óleos. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Peruso. Ó Deus, autor dos sacramentos e dispensador da vida, damos graças à vossa inefável bondade, pois prefigurastes na antiga aliança o mistério do óleo santificador, e ao chegar à plenitude dos tempos, quisestes manifestá-lo de modo especial em vosso Filho amado. Ainda na quinta-feira, a Santa Missa do Lava-Pés foi celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. O ato do lava-pés representa o gesto de Jesus Cristo, o Mestre, que se ajoelha aos pés dos discípulos e a última ceia. Esta celebração marca a instituição da Eucaristia. Isso Jesus fez por mim e por você. Que nós, meus irmãos,
mais e mais aprendamos e peçamos: Senhor, ilumina, me dê mais amor à Eucaristia, mas me dê mais disposição de tirar meus mantos e pegar na bacia e vestir-me de avental. Amém. Sexta-feira da Paixão de Cristo, o martírio. A procissão do Senhor Morto, com Nossa Senhora das Dores, foi celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. A procissão, conduzida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, seguiu pelas ruas da cidade, até a chegada na Catedral Basílica da capital, onde encerrou com a bênção e a contemplação da cruz. O Senhor Jesus, acompanhado com amor até o fim, como ele o fez. Abençoai-os, pois, para que, confiando no vosso amor de Pai, irradiem por toda parte o vosso amor, a paz que de vós procede e a reconciliação que quereis nos oferecer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sábado de Aleluia é a última oportunidade para fazermos aquela mudança de vida que a Quaresma nos proporciona. Padre Reginaldo Manzotti celebrou a Vigília Pascal, vigília que significa passar uma noite velando. E o círio foi aceso, como símbolo de Cristo. Jesus é a luz do mundo. Todo ano, na Vigília Pascal, é uma dádiva. Se nós entendêssemos isso nessa noite, quando nós falarmos juntos, creio, renuncio, é como se não a água do Mar Vermelho, mas do lado aberto do Cristo, viesse com a mesma intensidade, quando Moisés bateu e a água veio, acabando com todos os nossos pecados. No domingo, com o santuário lotado, Padre Reginaldo Manzotti celebrou a Missa de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou e encheu a humanidade de esperança de vida eterna. Um ótimo dia de Páscoa. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Tinha gente, uma barbaridade, 2 anos, né, gente? 2 anos sem poder fazer esse tipo de celebração, então tinha que tirar o atraso mesmo. Vamos que vamos então? Ó, você que está nos acompanhando desde o início do programa, você sabe que nós começamos aqui dando notícias lá de Guarapuava, centro-sul do estado do Paraná, cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, que foi cercada por bandidos na noite de ontem, noite de Páscoa, porque eles queriam invadir a Proforte. Também fizeram um cerco ali em frente ao batalhão da Polícia Militar, trocaram tiros com policiais militares, feriram 2 deles. E aí vem a pergunta, né? Ricardo do céu, como é que está a situação dessa cidade? Como é que está a situação dos moradores? Vamos atualizar essas informações então. Nós vamos direto agora para Guarapuava. Tá vendo o sinal de retorno já? É. A Mônica está com a gente da Rádio T, vai participar com a gente, vai nos ajudar com essas informações. Oi, Mônica, bom dia. Qual é a situação atual de Guarapuava? Muito obrigado pela sua participação. Oi, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Ricardo, depois de uma noite terrível, né? Uma noite de medo, uma noite de tiros aqui em Guarapuava, a população ainda abalada, Ricardo, começa a voltar aí ao normal, né? As coisas começam a ter aí o seu retorno nessa segunda-feira. Algumas escolas abriram, o comércio abre agora a partir das 9 horas. Então aí, depois dessa noite de pânico, Guarapuava começa a ter a sua segunda-feira, se é que a gente pode falar dentro de uma normalidade, Ricardo. Você já tem informações, Mônica, do estado de saúde das 3 pessoas que ficaram feridas por tiros disparados por esses bandidos? Eram 2 PMs e uma testemunha. Você tem informações sobre o estado de saúde deles já? Ricardo, ainda nada oficial, mas nós temos aí um dos policiais vai passar por uma cirurgia, está passando por uma cirurgia, porém não corre risco de vida. O outro, né, está hospitalizado, mas também não há risco de vida. E a respeito aí da vítima, nós ainda estamos aguardando, Ricardo. Lembrando que eu conversava hoje pela manhã com o comandante aqui do 16º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Joas, e eles ainda estavam, a busca
busca dos assaltantes. Então, são as últimas informações aqui de Guarapuava, Ricardo. A Polícia Militar está reunida nesse momento para passar informações mais precisas para a imprensa. E a gente está aguardando, então, tudo isso, porque eles ainda estão fazendo essas buscas. Então, é o momento da gente também ter aí um pouquinho de calma nessa hora, né? Nesse momento delicado de trabalho da Polícia Militar. Claro, mesmo porque a prioridade nesse momento é dar toda a segurança e suporte para os moradores da cidade. Enquanto isso, reforço vai chegando de outras cidades do Paraná para fazer o cerco a esses bandidos. Mas a polícia já tem uma ideia de quantos carros e quantos bandidos participaram dessa ação? Nós estávamos, ontem, aqui as primeiras informações trazem o número de mais de 30 pessoas. Então, 30 assaltantes ontem estavam aqui em Guarapuava. É um número enorme, foi realmente, trouxeram muito pânico na cidade, Ricardo. Mônica Córdoba, direto de Guarapuava, da Rádio T, que gentilmente participa aqui do Evangelizar Informa, com informações de agora em Guarapuava sobre o que aconteceu ontem à noite e o que acontece até agora com esse cerco policial atrás dos bandidos. Mônica, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Ricardo, muito obrigada, um abraço para você, bom trabalho, a gente continua trabalhando aqui também. Perfeito, então. Aí a Mônica já traz aquela informação que nós já tínhamos trazido aqui no começo do programa. Tem um policial militar que ainda está passando por cirurgia, mas o mais importante, não corre o risco de morrer. Essa informação é importantíssima. E, gente, o que nós já noticiamos a respeito desse tipo de cerco, eu estava aqui vendo um recadinho de uma telespectadora de Criciúma, aconteceu isso lá em 2020, novembro de 2020 aconteceu em Criciúma. Aqui no Paraná já aconteceu na Lapa, situação semelhante a essa. Assalto a carro forte da Proforte aconteceu na 277, tanto daqui de Curitiba, sentido norte, em Ponta Grossa, como daqui de Curitiba, sentido sul, indo lá para Paranaguá. Quer dizer, não é de hoje que acontece esse tipo de ação aqui no estado do Paraná e no Brasil todo acontece esse tipo de informação também. Mas em Criciúma eu lembro que foi dada uma resposta. Dos 20 criminosos identificados como participantes desse crime, os 20 foram identificados e ainda permanecem presos. Nós estamos na expectativa para saber como é que vai ser dada essa resposta aí com relação a esses bandidos que provocaram esse tipo de terror lá em Guarapuava. Vamos fazer o seguinte agora, tá corrido, né, gente? Mas é segunda-feira, a semana tá começando e tem um monte de gente querendo saber. Ô, Ricardo, vai chover hoje? Vamos para a previsão do tempo. A semana começa com muita chuva na costa norte do Brasil e as instabilidades ainda seguem concentradas sobre grande parte do estado da Bahia. Os ventos que sopram do mar ainda deixam o tempo úmido. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade e risco para temporais em todo o estado da Bahia, inclusive em Salvador, no Maranhão, Piauí, norte do Ceará e também no estado do Tocantins. Tem previsão para chuva forte e frequente também no estado do Amazonas e por todo o centro-sul do Pará. As demais áreas do centro-sul do país ainda vão ter um amanhecer frio e não tem expectativa para chuva no estado de Minas Gerais, grande parte de Goiás, em Cuiabá, Campo Grande e por toda a região sul do Brasil. Mínima de 11, máxima de 20 graus em Curitiba, a máxima chega aos 32 graus em Cuiabá e no Rio de Janeiro a máxima chega aos 27 graus. 14 graus agora em Curitiba, tá uma delícia. E choveu um pouquinho até ontem à noite, a partir das 10 horas, choveu até meia-noite. Nossa, que delícia que foi para dormir. Gente, vamos falar o seguinte agora do pronunciamento do ministro da Saúde, que pôs fim ao estado de emergência de pandemia de Covid no Brasil. E vamos falar também sobre novidades no transporte público de Curitiba e Belo Horizonte. Mas tudo isso depois do intervalo comercial. Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 46 minutos. Nossa, tá passando rápido, uma barbaridade essa segunda-feira, tá louco? Fazer o seguinte, vamos de informações sobre o transporte coletivo aqui em Curitiba, que tem novidade para quem usa o busão aqui na capital do Paraná. E temos informações também sobre uma polêmica sobre o transporte público lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sérgio Júnior está com a gente na Praça Rui Barbosa, que é o terminal de ônibus a céu aberto que fica no centro de Curitiba. Fala, Sérgio! Bom dia! Isso mesmo, Vilches. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa-se. Uma polêmica lá em Belo Horizonte, porque a prefeitura
estava pensando em diminuir, estava trabalhando para diminuir a tarifa aí do transporte público, que está custando R$ 4,50, iria custar R$ 4,30. Mas a Justiça decidiu aí, concedeu uma liminar que determina o aumento no valor da tarifa aí que o sindicato do transporte, as empresas de transporte pediram. Então, de R$ 4,50 pode ir até R$ 5,85. Aí vai entrar aí no top 3 da tarifa mais alta do Brasil, que segue de Brasília, também de Porto Alegre e aqui de Curitiba. Porque no final do mês passado, aí de março, a passagem que custava R$ 4,50 subiu para R$ 5,50. E desde sábado, um novo sistema foi implantado. Então, a passagem pode ficar 2% mais cara. Como? Vem aqui que eu vou te mostrar, viu? Nós vamos entrar no tubo agora da Praça Rui Barbosa, porque desde sábado, agora você consegue pagar a passagem do ônibus com o cartão de crédito e débito. É simples, você vem como cartão transporte e passa aqui. Olha lá, você só precisa ter o chipzinho, senão não passa. Agora eu vou passar aqui para o cinegrafista. Vamos lá, Ivan. Passou e funciona assim. É uma nova ferramenta, uma nova oportunidade aí para o usuário do transporte público não ficar carregando cartão de transporte, dinheiro e através aí somente do cartão de crédito e débito. Esses 2%, que a passagem custa R$ 5,50, mas aí com o cartão de crédito e débito custa 2% mais caro. Então vai de R$ 5,62, viu, X? Que barbaridade. Valeu, Sérgio, valeu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Acredito eu que essa comodidade criada pela Urbis, que é a companhia de trânsito, também de transporte coletivo em Curitiba, seja para aqueles passageiros eventuais, que não precisam usar o transporte coletivo todo dia. Vai, não quebra galho ali, vai lá, põe o cartão, que até demorou, para falar a verdade, para entrar em funcionamento aqui em Curitiba. A Temer com o preço da passagem, né, gente? R$ 5,50? Tá louco. Mas vamos que vamos. Vamos trazer informações agora sobre o pronunciamento do ministro da Saúde ontem em rede nacional, falando sobre o fim daquele decreto de emergência sobre a pandemia de Covid no Brasil. Tá, Ricardo, o que isso vai trazer de informação na prática? Aqui a Cláudia com a gente para dar todas as informações. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Pois é, nesse pronunciamento feito ontem em cadeia nacional, o ministro da Saúde afirmou que o cenário epidemiológico atual no Brasil permite que o país encerre a situação da emergência em saúde pública de importância nacional, chamado SPIN, que foi instaurado em fevereiro de 2020, bem no início da pandemia de Covid-19. O SPIN é considerado o nível máximo de risco de uma doença. Essa norma permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para a compra e aplicação de vacinas. A medida também diminuiu a burocracia para contratações temporárias de profissionais de saúde, aquisição de bens e serviços sem licitação, por exemplo. Para encerrar o SPIN, o ministro justificou a ampla cobertura vacinal da população, informando que mais de 73% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo e mais de 71 milhões já receberam a dose de reforço. Ele também chamou atenção para a situação das UTIs atualmente desafogadas, mas ressaltou que isso não significa o fim da pandemia do novo coronavírus. Quem define a mudança dessa classificação é a Organização Mundial de Saúde, a OMS. No pronunciamento de ontem, o ministro Marcelo Queiroga disse ainda que um ato normativo será editado nos próximos dias para detalhar o que muda de fato com o fim da situação da emergência pública de importância nacional no Brasil. O governo deve estabelecer um prazo de 30 a 90 dias para que os órgãos públicos se adaptem, ou seja, as normas em vigor atualmente não vão perder imediatamente a validade. Ontem, o Brasil registrou 22 mortes por Covid, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Independentemente da mudança de status da emergência pública em saúde no país, os especialistas alertam sobre a importância de não abandonar as medidas de cuidado e prevenção, como lavar as mãos e o uso de máscaras em lugares com aglomeração, viu, X? Valeu, Cláudio, obrigado pelas informações. Eu só lembro, né, que aqui no Paraná a gente entrou na 4ª semana, praticamente, de desobrigação dos usos de máscaras. Mas eu vejo no dia a dia, até agora, nas missas do fim de semana da Páscoa, o que tinha de gente ainda mantendo a escolha de usar máscara ou não usar máscara, tá bem, acho que esse é um hábito de
como a pandemia não acabou, um hábito que as pessoas adquiriram ao longo do dia. Não sei se você percebeu isso também, Cláudia. Eu acho que vai do bom senso também da pessoa, né? Por exemplo, né, a gente está com... Geralmente, aqui em Curitiba, o inverno atropela o outono, né? Já estamos com a temperatura bem baixa, aí, com certeza, nesses climas de temperaturas mais baixas, as pessoas ficam resfriadas mais facilmente. Então, é bom, né? Manter esses cuidados, enquanto a pessoa não se sentir segura, né? De estar sem máscara, principalmente em ambientes fechados, como a gente viu, né? Em aglomerações de celebrações e outras. Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E eu lembro o seguinte, ao longo da semana o Ministério da Saúde vai detalhar informações sobre exatamente o que vai trazer de efeito prático o fato de ter caído esse estado de emergência de Covid aqui no Brasil. Porque tem uma informação importante. Você que é um pouquinho mais atento aí em casa já percebeu que quando foi decretado estado de emergência na pandemia, exames e também testes de vacinas puderam ser feitas no Brasil. Algumas vacinas foram testadas, avaliadas pela Anvisa e tiveram atestado permanente de utilização no Brasil. A Janssen, também a Pfizer, são vacinas que têm uso permanente no Brasil. Agora, a Coronavac não, aquela do Instituto Butantan. Então, a dúvida é o seguinte, o fim do estado de emergência vai permitir, por exemplo, o Instituto Butantan a continuar aplicando a vacina Coronavac? É o que a gente vai saber durante a semana e a gente traz as informações aqui para você também, tá bom? Vamos falar agora o seguinte, gente, economia popular, dinheiro no bolso. Afinal de contas, um levantamento mostra que a inflação dos alimentos, que fazem parte da cesta básica, subiu mais, acreditem, do que aquela inflação normal que a gente volta e meia noticia. A Patrícia está com a gente, tem as informações e os detalhes. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches, bom dia a todos. O aumento de preços dos alimentos da cesta básica superou a inflação do mês de março. A pesquisa foi feita pela Pontifícia Universidade Católica de Curitiba e levou em consideração valores de capitais do Brasil todo. A inflação dos alimentos saltou de 2,02% em fevereiro para 5,27% em março. O acumulado dos últimos 12 meses chegou a 21%. Já a inflação geral está em 11%, aquela medida pelo IBGE. Na lista dos alimentos que mais subiram de preço está o tomate, com 94%. O café subiu 64% em um ano. O quilo do açúcar ficou em 35% mais caro. E o óleo de soja, 23%. Os pesquisadores apontaram 2 motivos para essa alta dos alimentos da cesta básica. Desde o excesso de chuva no Sudeste, em partes do Sul, e até a alta do preço do combustível, que encareceu o frete de transporte por caminhões. E não bastasse isso, tem também os efeitos do conflito na Europa, que deixou a farinha de trigo mais cara. O pãozinho agora acumula alta de 8%. Dos 13 alimentos que compõem a cesta básica, apenas um teve queda de preço, segundo a pesquisa da PUC. Foi o valor do arroz, que caiu 13% no mês de março. E estamos sentindo no bolso essa alta, hein, Vilches? Eu volto com você. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. E como? Fazer o seguinte, já depois do intervalo nós vamos voltar a falar sobre um feriado prolongado. Mais um por causa de Tiradentes. E vai ter carnaval. Vai ter carnaval. Te conto depois do intervalo, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta para dar uma baita de uma dica para você, gente. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, com o Padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe. Você vai conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu evangelizando, simplesmente na Turquia e na Grécia. Imagina! Serão 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura desses dois países. Você vai conhecer, atenção para o roteiro, hein? Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfaso e a Capadócia, né?
terra de São Jorge, onde você vai fazer um baita de um passeio de balão. Você vai conhecer também a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, e Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar faz a gente entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Ô Ricardo, me fala o número. Falo. Zap Zap, tá, gente? Telefone 11 na tela para você. E o número 2942-8332. Repita, 11 2942-8332. Fechou? Fechou. Vamos falar agora do próximo feriado, dessa semana mais curtinha que nós teremos por causa do 21 de abril? E não é que vai ter carnaval, gente? O carnaval do dinheiro, da televisão, da escola de samba. A Elu tá com a gente, tem as informações. Bom dia, Elu. Oi, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Talvez você nem se lembre mais, mas nessa semana tem feriado. E eu não estou falando de Tiradentes, não. Na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro tem carnaval com direito a sambódromo, escolas de samba e bloquinhos de rua. É que a data original da festa foi alterada pelas prefeituras para coincidir com o feriado prolongado no próximo dia 21. Tudo por causa dos números de infecção e internação por Covid ainda no começo do ano. Mas esse carnaval não está mobilizando ninguém. Pelo contrário, é rejeitado pelos moradores das cidades, de acordo com pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha. Em São Paulo, apenas 17% dos entrevistados apoiam um desfile de escolas de samba fora de época. A maioria absoluta, ou 78%, disse ser contra esse tipo de festa agora. No Rio de Janeiro, isso muda um pouco. 26% aprovaram a festa no sambódromo e 69% são contra. Outra pergunta feita pelo Datafolha. Você pretende sair para a rua para curtir o tradicional bloquinho? No Rio de Janeiro, 89% disseram que não vão para a rua coisa nenhuma. Em São Paulo, o número é ainda maior. 94% dos entrevistados disseram que não vão participar dos bloquinhos. Viu, X? Voltamos com você. Sabe quem que apoia esse carnaval agora? A televisão, que comprou os direitos de transmissão. Os patrocinadores que compraram ali camarotes, que estão bancando esses desfiles de escola de samba, ali aqueles carnavalescos, não pense você que é aquela senhorinha que faz o prendado, não. Isso é o mínimo, gente. O interesse comercial por trás de um carnaval como esse é enorme. E aí ficam falando que é por causa da senhorinha que faz a fantasia. Isso é menos, é o que menos importa nesse momento, não é? Não tem cabimento uma situação como essa. Até uns tempos atrás era fique em casa. Agora está liberado para eles. Ai, mas eu não falo porque o Padre Renatinho já está aqui, ó, para falar com vocês no programa Com a Palavra, tá bom? Fazer o seguinte, nós do Evangelizar em Forma, nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã, combinado? Então até amanhã, se Deus quiser. Fui!